Fala aí, pessoal, vamos dar andamento então no projeto do Twingo. No vídeo de hoje a gente vai fazer a pintura dos acabamentos internos. Então, maçaneta, puxador de porta, o botão do ar-condicionado, tem também o cinzeiro que a gente vai fazer a pintura. Então, eu já adiantei algum processo para o vídeo não ficar muito longo e também eu queria fazer o teste para ver se ia ficar bom. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria mostrar para vocês como que é a peça original, tá? Então, a peça original, esse aqui é o exemplo do puxador. Então, só para vocês verem como que é a cor, e ela já estava toda acabada, já estava começando a trincar aqui, e eu queria fazer a substituição. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma maçaneta lá no AliExpress, eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram comprar, em algum lugar aqui da tela. E ela chega pra gente dessa cor, tá? Você tem a opção de comprar ela, na verdade, cinza ou preta. Não sei se vai estar disponível no link ainda, mas você tem essas duas possibilidades. E aí o que eu fiz? Essa cinza eu já pintei com a tinta que eu mandei fazer na casa de tintas. Então eu preciso fazer, eu precisei no caso dessa casa de tintas, fazer um barrilzinho de tinta automotiva e mandar colocar num spray, tá? E aí eu já coloquei no spray e já fiz a pintura de uma dessas peças, que é essa peça que já tá pintada, ela era exatamente igual a essa aqui, tá? Então se vocês forem ver, comparando com a original aqui para eu não me perder, elas ficaram bem parecidas e eu gostei bastante do resultado, principalmente em relação à cor e à textura. Achei que ficou muito bom com o verniz que eu passei aqui. Então o que eu fiz já para adiantar? Eu também comprei a maçaneta preta, que no caso é essa aqui, tá? Então se vocês forem ver o verso aqui, ela tá preta ainda. Mas eu já apliquei um primer, porque a preta eu ia precisar gastar muitas demãos de tinta para que ela atingisse a cor dourada certinha como eu gostaria. Então eu já apliquei o primer e eu também já pintei uma peça que era originalmente preta após o primer. Então ela ficou muito boa, também gostei bastante do resultado, ó. Só para mostrar para vocês aqui o verso, ela era preta. Vocês conseguem ver aqui que eu já passei o primer e no final ela já tá dourada, como eu gostaria. Aqui também eu já fiz algumas outras peças para ver se eu atingi o resultado que eu gostaria. Que no caso é o botão, gostei bastante. E também o puxador. Ele já era dourado, então eu só pintei por cima. Ainda falta aplicar o verniz aqui nessa peça, mas gostei bastante de como ficou. Então, vamos fazer um pouquinho, algumas das peças que ainda faltam fazer. Vamos pintar essa aqui, por exemplo, que ela tá branca. Vamos pintar os outros puxadores e vamos deixar tudo novinho de novo, como deve ser. Bom, então eu já separei as peças que eu não quero pintar, né? Já lavei, já preparei as peças. Vamos para a pintura. Vou falar algumas dicas básicas, mas é sempre bom ressaltar. Então, agita bastante a lata. Eu, por experiência, às vezes fazendo demãos com pouca tinta, entre uma demão e outra eu esquecia de agitar. E aí espirrava a tinta de forma muito errada. Então, agita bem e faz uma camada bem simples, bem fina de tinta, tá? Porque assim não corre risco de escorrer e você evita o desperdício da tinta. Então vamos lá. Aqui eu vou começar pelo acabamento do botão. Então é a menor peça e eu coloquei ele aqui no palito. Então agita bem. Primeira coisa, faz o teste para ver se está espirrando normal e faz uma camadinha aí bem fina no botão, tá? Então eu já fiz uma camadinha. Como que eu vou deixar secando esse botão, tá? Eu vou deixar, filma aqui do lado, eu vou deixar ele apoiado na própria tampa do spray. Vou pegar um chinelo, pega um chinelo velho para caso esbarre nele, mas eu vou deixar ele apoiado assim, secando enquanto eu não dou a próxima demão. Vamos para a próxima peça. Então, a peça que eu vou fazer agora é a maçaneta. Outra dica que eu não falei, mas para pintar, ela geralmente vai sempre fechando, né? Porque ela tem uma mola aqui atrás. Então o que é o ideal para pintar a maçaneta? Tira essa mola, que ela vai ficar bamba, né? E aí você vai conseguir pintar sem precisar fazer grandes esforços para manter ela aberta, tá? Mas eu, fazendo teste com a outra, eu primeiro fiz uma demão com ela fechada. Então com ela assim mesmo, apoia, faz uma demão, espera secar bem, e aí você abre, faz ela aberta, e aí depois você vai repetindo o processo, sempre invertendo. Então,
um lado sempre com ela fechada, depois com ela aberta. E aí depois de ponta cabeça também, tá? Então vamos fazer a primeira aqui. Vocês vão ver que já vai dar uma boa mudança já na maçaneta, tá? Então, ó, bem fininha, dá uma aproximada pra gente ver. Uma camada bem fina mesmo, para não correr risco de escorrer e ter que refazer o processo, tá? Então vamos deixar ele aqui do lado, secando também, protegido aí, com o ambiente protegido para não pintar aí a sua casa, porque tinta automotiva é chato de tirar. Vamos agora para o apoio de mão, né, e os puxadores. Já tô vendo que aqui tá meio úmido. Deixa eu secar, peraí. Então, ó, pega um pano, seca bem, não pode deixar nenhuma umidade, que aqui, né, eu fiz a limpeza e tudo mais, ficou meio úmido. Então, perfeito. Jogar o pano pra lá. Mesma coisa aqui que a maçaneta. Camadas finas e um pouquinho de cada vez. Bem pouquinha tinta. Você viu que eu não fui fazendo movimentos muito na mesma região. Vai sempre fazendo movimentos leves, com pouca tinta, sem abusar muito, para não correr o risco, tá? De ter que recomeçar o processo, como eu falei. A segunda parte desse vídeo vai ser tentar melhorar esse reservatório de expansão, né? O reservatório do líquido de arrefecimento do carro. Então vocês podem ver que ele tá bem escuro, bem podre, mas como ele não tá vazando, eu queria aproveitar ele mesmo, queria só tentar dar uma melhorada antes de fazer a instalação dele de novo no carro, até porque eu tô trocando o radiador. Então, quanto mais limpo tiver, melhor. A gente já vai trocar os canos que estão ruins também no sistema. Então, eu não sei se vai dar pra melhorar. Ó, dei uma olhada aqui como que tá agora, pra gente comparar depois como que ele vai ficar, tá? Então ele tá bem escuro. Ó, tem umas crostas aqui por dentro, tá? E vamos tentar limpar basicamente com cândida e sal grosso. Tem muita gente que usa limpa-pedras, gasolina e alguma coisa para fazer fricção lá dentro. Eu vou usar o que eu tenho em casa. Então eu tenho cândida e tenho sal grosso. Vou jogar aqui dentro, vou dar umas chacoalhadas. Vamos tentar melhorar isso aqui ao máximo. Bom, fiz o primeiro enxágue com água. E agora a gente vai para a parte da cândida e o sal grosso. Então eu tampei as saídas do reservatório aqui com sacola para não escapar, né, enquanto a gente faz a limpeza. E agora eu vou despejar um pouquinho de sal grosso. Acho que tá bom. Ele que vai ser responsável por fazer a esfregação, né? Deixa eu pegar ali a cândida. Vou abrir aqui. Aí, vou soltar aqui, tampa, e vou colocar aqui um pouquinho. Acho que tá bom para fazer o primeiro enxágue. Vou jogar mais um pouquinho. Tá bom, deixar aqui no chão. Agora eu vou fechar com outra sacola, aqui no chão inclusive. E vamos chacoalhando, fazendo a esfregação. Vou segurar aqui com o dedo. O ideal seria ter uma fita isolante, mas eu não tô achando. Então vamos fazendo com calma aqui e eu volto quando eu for despejar o líquido. Então, bom, já dei a primeira passada. Eu já dei uma olhada para ver se ia sair bem escura. E ó, vou tirar aqui com vocês. Acho que já até saiu toda a água. Deixa eu jogar um pouco de água aqui em cima, pra gente tirando o excesso até de cândida. Deixa eu fechar essa colinha aqui.
saindo bem escura, mas eu acho que eu vou ter que usar a solução de limpa-pedra, ó. 2000 anos depois. Bom, pessoal, então passaram-se alguns dias e eu tô aqui com o resultado. Desculpa o cenário, eu tô aqui em casa na área de serviço, que foi onde eu fiz as pinturas, as limpezas, então nada melhor que um cenário assim. E vamos lá, começar primeiro com a pintura, aqui com o cinzeiro, né? Na verdade o suporte, a moldura e o cinzeiro. Foi uma peça que estava muito boa já, então eu precisei só de poucas demãos para que fique um resultado interessante. Vou pegar aqui também a maçaneta. Vocês lembram que era preta? Eu passei primer, não sei se aqui, ó, aqui tem um branco. Uma parte branca de primer e eu pintei. Gostei bastante do resultado, ficou muito próximo do que eu gostaria e já está pronta para ser instalada no carro. Aqui também os botões do ar-condicionado, então os botões já estavam muito bons, mas como eu quero manter tudo na mesma cor, na mesma tonalidade, resolvi pintar também. Ficou ótimo, ficou excelente. E por último, o reservatório de expansão. Vocês lembram como ele estava todo amarelado, todo marrom? E eu comecei a fazer a limpeza? Esse aqui foi o que mais demorou, por incrível que pareça. Os demais eu precisei dar algumas demãos de tinta e tudo mais. Mas para fazer a limpeza, eu preciso jogar produto, esfregar e depois tirar com água. Então eu fiz esse processo algumas vezes. E eu fiz tanto com cândida e sal grosso, tanto com limpa-pedras. Eu tentei fazer aquela mistura de limpa-pedras com papel alumínio para fazer aquela reação química, explodir e tudo mais, limpar. Mas o limpa-pedras que eu comprei não reagiu. Eu até deixei ele aqui do lado para mostrar para vocês. Então eu comprei esse Sanol Pro, que ele tem ácido clorídrico, que no meu entendimento era o que precisava para fazer a reação, mas ele não reagiu. Jogava papel alumínio, não acontecia nada. Então acabei usando ele também com sal grosso, fazendo esfregação, deixando um tempo também e tudo mais. E gostei bastante do resultado. Ó, eu vou mostrar para vocês com mais detalhe. Tá até pingando água aqui que eu lavei de novo. Mas ó, já melhorou bastante. Ficou só com essa parte aqui, ó, realmente de ferrugem, uma ferrugem grudada, que não saiu de jeito nenhum, mas no geral melhorou bastante. Quando eu colocar o líquido de arrefecimento aqui, que é rosa, vai dar para identificar que é o principal, né? Então, gostei bastante, fica aí a minha dica, caso vocês queiram fazer no de vocês também. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi mais simples, mais de detalhe, mas como eu quero registrar toda a parte de reforma do carro, né? A parte interna também é muito importante. Então decidi registrar aqui para vocês. E caso vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui o que mais vocês gostam de ver, o que vocês querem ver aqui da reforma do carro. E fiquem ligados para os próximos vídeos, né? Como a gente fez a limpeza aqui do arrefecimento, vocês devem imaginar que a gente está mexendo nessa parte do carro. E é justamente isso que vai ser o próximo vídeo. A gente vai fazer a troca do radiador, que eu comprei e já chegou. E eu vou levar amanhã, inclusive, na oficina. Então, para fazer a instalação. As peças, eu vou instalar só a maçaneta por enquanto, porque é algo necessário. Eu vou deixar as demais para eu instalar quando o carro já tiver sido feita a funilaria e pintura. E é isso, fiquem ligados para os próximos vídeos, muito obrigado pelas mensagens. Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo, que eu posto mais por lá. Lá a gente pode ter uma interação melhor, por mensagem e tudo mais, se vocês tiverem dúvida. E também comentem o que vocês gostam de ver, como eu falei, para eu ter mais ideias de vídeo e estar mais frequente aqui também no YouTube e postar mais para vocês. Beleza? Então é isso. Obrigado, fiquem bem.